isso seria digno. Eu me sinto muito feliz, porque esse convite, pastor Alex, me proporcionou a experiência de um milagre. Por que um milagre? Porque Deus conduziu a história de cada um de nós, a história desta igreja, de tal modo que eu viesse de Catu, na Bahia, para substituir o pastor Alex aqui, na função de pastor auxiliar. E agora o pastor Alex volta, não para esta função, mas para me substituir na presidência da igreja. Se eu dissesse a qualquer jovem aqui, ou adolescente, ou a qualquer irmão, daqui a 20 anos você será um pastor em um estado do Brasil, depois você vai ser convidado para substituir um colega que você não conhece, e 6 anos depois, 7 anos depois, esse colega vai voltar e vai substituir você numa função diferente da que você vai ocupar. Aí você diria: pastor, muito obrigado, o senhor é um homem de fé, é quase um sonhador, mas eu não creio que é possível. Miguel Nicoleles diz que se um outro campo da atividade humana não tivesse se apropriado da palavra milagre, ela seria indispensável para a ciência. A ciência ficou em prejuízo, porque essa palavra nós não vamos abrir mão. É claro que nós não vamos deixar de usá-la com moderação, mas precisamos dela. Por exemplo, para um momento como esse, um momento em que nós estamos experimentando claramente o reflexo da providência de Deus. Não por acaso, ontem, 1º de setembro, o pastor Alex completou 11 anos de ordenado por esta igreja, ao Ministério da Palavra, e iniciou oficialmente as suas atividades como pastor titular desta igreja. Ontem, 1º de setembro. E eu estava comentando com os ministros durante a reunião do conselho, que aconteceu exatamente ontem, marcando esse início. Quem quiser pagar o preço de deitar a cabeça no travesseiro, crendo que isso é coincidência, que é obra do acaso, né, vai ter a grande lástima de precisar viver sem sentido na vida. Mas eu creio que o nosso Deus é um Deus pessoal, que se revela na sua presença na história, e é um Deus que intervém nas nossas vidas, inclusive na história do seu povo, sobretudo por causa do seu projeto de salvação. Por isso, meus irmãos, nós estamos diante do agir de Deus e devemos aproveitar essa oportunidade para ouvir Deus nos falar sobre aquilo que vem a ser um pastoreio eficaz de acordo com a sua palavra. E desde que o pastor Alex me fez esse honroso convite, que muito me alegrou, eu voltei minha atenção para a palavra de Deus em Ezequiel capítulo 34, versículos de 1 a 10. Pastoreio eficaz envolve muitas áreas da atividade numa igreja, e não só numa igreja local, mas na cidade onde essa igreja está plantada, no mundo onde há a presença do Evangelho. Envolve desafio de discipular, porque o pastor é um discípulo ao lado de outros discípulos, vivendo como seguidor de Jesus, levando outras pessoas a seguirem a Jesus. O pastor é aquele irmão na fé que sofre as suas dores, precisa da cura que a graça de Deus reserva a si com exclusividade, mas também leva outros irmãos a experimentarem desta mesma graça. O pastor é um servo de Deus, que com temor e tremor aconselha, fala em nome de Deus e dá orientações para a direção espiritual na vida das pessoas. O pastor é aquele que socorre, é aquele que atende às emergências, que são muitas na vida de uma igreja. O pastor também é aquele que disciplina, é aquele que chama para perto de si e que corrige para evitar o pior na vida daquele que muitas vezes nem entende porque está sendo disciplinado, mas depois compreenderá que é prova de amor. O pastor
é aquele que vai em busca de quem nem mesmo é sua ovelha, para que possa incluí-la no rebanho do Senhor. E esta visão de um pastoreio eficaz deve vir da palavra de Deus. Nesse texto que nós lemos agora, os irmãos podem permanecer como estão, nós encontramos a palavra do Senhor dirigida através de Ezequiel aos pastores de Israel. Mais especificamente, naquele contexto histórico, aos líderes da nação. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestivos de lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortaleceste, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalham por não haver pastor e se tornam pasto para todas as feras do campo. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto para todas as feras do campo, por não haver pastor, e que os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra os pastores e deles demandarei as minhas ovelhas, porei termo ao seu pastoreio e não se apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não lhes sirvam de pasto. O contexto de Ezequiel 33 a 36 é um contexto diferente do início do livro até esse momento. Porque agora Ezequiel, profeta do Senhor, no período do exílio e no pós-exílio, começa a falar da restauração que Deus promoveria em Israel, após o castigo por conta da quebra da aliança. Então, Ezequiel, agora reconhecido como profeta do Senhor, porque a profecia que ele apresentou, ordenado pelo Senhor, baseado na expressão assim diz o Senhor, se cumpriu. O capítulo 33, versículo 21 diz: caiu a cidade. É assim que encerra o versículo: caiu a cidade. De fato se cumpriu a profecia de que o povo, a começar pelos seus líderes, seriam corrigidos, seriam disciplinados, seriam castigados por Deus por causa da desobediência, por causa da rebeldia, por causa da idolatria, da injustiça, da imoralidade. E que Deus então interviria dessa forma. No capítulo 34, o profeta usa uma metáfora muito conhecida em todo o Antigo Testamento e muito própria para esse povo que tem uma tradição agropastoril. A metáfora do pastor e das ovelhas. E usa essa metáfora para se dirigir aos líderes da nação. Obviamente que aqui o sentido de pastoreio é o sentido de liderança civil estabelecida por Deus. Estamos tratando de uma comunidade ou uma nação teocrática, onde Deus governa diretamente através daqueles que são líderes políticos. Então Deus se volta para essa liderança que foi incumbida de cuidar das suas ovelhas, do seu povo, e a começar por eles faltou o testemunho, faltou o temor, faltou o compromisso com Deus. Por isso, eles dispersaram o rebanho, não sem antes se aproveitarem da posição de poder e pastorearem a si mesmos, uma expressão que é repetida no texto. Ai dos pastores, diz o versículo 2, que se apacentam a si mesmos. Pastor é para apacentar a ovelha. Líder, constituído por Deus, é para cumprir a vontade de Deus na direção espiritual do povo de Deus. Os líderes de uma nação como a nossa, como o Brasil, deveriam
ter temor e tremor diante de uma palavra como essa, porque se dirige a eles também, porque cuidam de si mesmos, porque não vivem aquilo que seria esperado dentro dos normativos da nação, cuidar da coisa pública, da res pública, cuidam muito mais de si e principalmente dos seus bolsos. Então, a palavra do Senhor é dura contra esses pastores. O versículo 10 que diz, eu estou contra esses pastores, quer dizer, agora vocês são meus inimigos, porque não estão cumprindo a missão a qual eu vos incumbi. As ovelhas, então, oprimidas e consumidas, diz esse capítulo 34, estão sendo dispersas pelos pastores infiéis. E Deus, como supremo pastor, como diz no versículo 10, não só punirá esses pastores, mas assumirá o pastoreio do seu povo pessoalmente. É o que diz a continuidade desse texto, que nós não lemos, mas que é muito importante para entendermos. A partir do versículo 11, especialmente no versículo 16, Deus, através do profeta, diz que a agenda pastoral, que não foi cumprida pelos pastores de Israel, a agenda de liderança civil, seria cumprida por ele pessoalmente. O versículo 16 repete o versículo 4, que diz, a perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei, a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-las-ei com justiça. Tem uma palavra dura também contra as ovelhas, mas aí seria matéria para um outro sermão, um outro momento. Ovelhas oprimindo ovelhas. Mas o que Deus está dizendo é, a única solução é que eu mesmo faça essa tarefa. E isso nos mostra, meus irmãos, meditei nisso, que a incapacidade, ou a infidelidade, ou a corrupção, seja qual for a atitude do líder estabelecido por Deus, civil ou religioso, em Israel ou na igreja, o fracasso que deve ser esperado de um pastor, a incapacidade, as limitações, na verdade são um testemunho da graça e da glória de Deus. Tudo que nós vemos na história da salvação, que parece uma tragédia, na verdade é um testemunho de que somente um Deus gracioso poderia preservar o seu povo do seu próprio pecado. Poderia preservar o povo da sua promessa, para que ele mesmo pudesse cumprir. É por isso que nós chegamos nesse texto, no capítulo que nós estamos estudando, os versículos 24 e 25. Capítulo 34, 24 diz, eu, o Senhor, lhe serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio deles, ou delas. Eu, o Senhor, disse, farei com elas, as minhas ovelhas, aliança de paz, e acabarei com as bestas feras da terra, seguras, habitarão no deserto e dominarão os bosques. Promessa. É assim que essa parte do livro nos traz agora a abordagem do profeta. Esperança na restauração que Deus promoverá, que culminará na volta do nosso Senhor Jesus Cristo, que agora já é o pastor rei do Israel espiritual, mas o será fisicamente, quando voltar e novos céus e nova terra forem criados. Nós devemos, meus irmãos, obviamente, entendendo aqui, no livro do profeta Ezequiel, os princípios para a liderança civil, que servem também para a liderança espiritual, princípios do Antigo Testamento que foram aplicados no Novo Testamento, que podem ser aplicados hoje, e é por isso que nós podemos meditar num texto como esse, no momento em que estamos na posse de um pastor, diante de pastores que representam aqui tantas igrejas, irmãs. E o princípio é exatamente esse: só é possível pastorear o rebanho de Deus, especialmente a sua igreja, se nós estivermos na dependência total do sumo pastor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele disse em João 10, 11, eu sou o bom pastor. Pastor Alex, na primeira reunião de ministros que realizou conosco, disse no Salmo 23, que ele iniciava
Essa transição iniciava um novo ministério na segurança que aquele salmo transmite, especialmente no final, versículo 6. A confiança na bondade e na fidelidade do Senhor todos os dias. E você enfatizou bem, todos os dias. Não pode ser um dia seu e o restante do ano com o Senhor. Todos os dias, na dependência do Senhor, que é o bom pastor, aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. Não pastores que se apacentam a si mesmos, que consomem as ovelhas, que as dispersam, mas pastores que dão a vida pelas suas ovelhas, imitando e dependendo do poder do Senhor Jesus, que é o supremo pastor das nossas almas. Isso disse Pedro, a quem o Senhor Jesus disse: pastoreia as minhas ovelhas. E na sua primeira carta, no capítulo 5, o apóstolo Pedro faz um paralelo muito interessante, falando de pastores agora na igreja, agora no Novo Testamento, de pastores que também eram mercenários, gananciosos, que também estavam pastoreando a si mesmos e que deveriam se converter, mudar e deveriam olhar para o supremo pastor. 1 de Pedro 5, versículo 1 diz: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus. O rebanho é de Deus. E nós temos o privilégio, como pastores, de cuidar das ovelhas que são do Senhor. Pastoreai o rebanho de Deus, que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores, como aqueles líderes da nação de Israel no passado, dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. E o versículo 4 conclui: ora, logo que o supremo pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Até a volta do supremo pastor. Louvado seja o nosso Deus. Entendemos então que esses princípios que foram aplicados por Deus através do profeta Ezequiel na história do povo de Deus no Antigo Testamento, no exílio e após o exílio. Princípios que foram aplicados à igreja do Senhor conforme o Novo Testamento, nos apontam para uma agenda pastoral, que deve ser a agenda do pastor Alex, a agenda da equipe pastoral, a agenda dos pastores aqui, e a agenda da igreja, no pastoreio mútuo, no cuidado uns com os outros. Por isso nós voltamos agora para o capítulo 34, nos dois versículos que nós destacamos, o 4 e o 16, quando os pastores não cumpriram esta agenda, e Deus então usa esse testemunho de fracasso, de corrupção, de pecado, para dizer: eu cumprirei essa agenda. Que agenda é essa? É a agenda pastoral, é a agenda que será cumprida por Deus através dos seus servos. Em primeiro lugar, é a agenda que nos diz, pastor Alex, que nós devemos fortalecer a fraca. E isso tem a ver com discipulado. Porque todos nós temos um momento inicial na nossa caminhada de fé, onde somos fracos, onde somos vulneráveis, como crianças. Porque todos nós, ao longo do nosso relacionamento com o Senhor, temos momentos de fraqueza e precisamos de um pastor que nos fortaleça, que nos discipule, que seja um discípulo do Senhor Jesus, nos levando a Jesus. O fortalecimento da ovelha fraca é exatamente o discipulado, como bem pregou o pastor Alex aqui, na última quinta-feira em que esteve conosco no púlpito. O chamado ao discipulado: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Lucas 9, 23, foi isso que o pastor Alex pregou. Esse desafio de fortalecimento do rebanho é o desafio do discipulado, levar a pessoa a Jesus. E é interessante que o pastor, meu querido Jonaí, tem uma tarefa inglória. Muitas vezes ele tem que expor a vontade de Jesus, segundo os evangelhos, para uma ovelha, um irmão em Cristo. Esse irmão demonstra uma incompreensão, uma incapacidade de viver aquele princípio. E aí o pastor tem que dizer aquilo que ele diria para si mesmo: meu irmão, é o que Jesus está dizendo, é a vontade de Jesus.
Minha tarefa foi chegar aqui, trazer você diante de Jesus e deixar você com Jesus. Agora você tem que se resolver com Ele. Porque a palavra de Jesus não é a minha. Porque a autoridade de Jesus e não a minha. O fortalecimento da ovelha fraca é exatamente levá-la a ter um compromisso com Jesus. Não um compromisso com a igreja. Não um compromisso com a personalidade do pastor. Não um compromisso com o conhecimento acadêmico. É um conhecimento pessoal de Jesus. Nós devemos fazer como Jesus fez no seu ministério. Jesus levou o rebanho de Deus como supremo pastor a si mesmo. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas no final ele diz que tinha um jugo, e o jugo era o jugo do discipulado, era a interpretação da lei, era a forma como eles deveriam compreender a lei de Deus, a vontade do Senhor. Através dele, vinde a mim. Nós fortalecemos, pastor Alex, a fraca quando exercemos o discipulado de Cristo. Essa agenda ainda inclui, além de fortalecimento da fraca, o cuidado com a doente. A doente não curastes. Porque todos nós, no seguimento a Cristo, no caminho do discipulado, temos momentos em que não falta vontade, não falta fé, não falta temor a Deus, não falta disposição para oferecer ao Senhor o melhor, falta saúde. Falta saúde, saúde física, saúde mental. E nesse momento, o pastor é o cura-dalmas, é aquele que se coloca ao lado e muitas vezes diz assim: meu irmão, eu não sei o que dizer, eu não sei o que fazer, mas eu posso ficar aqui ao seu lado? É o Senhor Jesus, que é Deus eterno em glória, e que veio e encarnou. E o que é que ele disse? Eu não vim buscar os sãos. Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Muitas vezes nosso trabalho como pastores é para cuidar daquele que está doente, que precisa simplesmente da presença, da companhia, como o Senhor Jesus diz em Lucas 5,31, eu vim para os doentes, não para os sãos. E depois o apóstolo Pedro, em Atos capítulo 10, versículo 38, diz que ele foi ungido com o poder do Espírito Santo e andou por toda parte fazendo bem, curando os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. E é assim que o pastor deve fazer, andar por toda parte, curando as pessoas, pelo poder de Deus, na confiança, na dependência do pastoreio de Jesus. O profeta Ezequiel diz: a fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes. Tem situações que não é só a manutenção de um cuidado com alguém que claramente está enfrentando uma enfermidade, mas é de uma urgência, quebrou. E quando existe um trauma, é preciso ter uma ação imediata. E muitas vezes a agenda pastoral é preenchida pela emergência. Mas é tarefa do pastor estar à disposição e socorrer. E o Senhor Jesus usa uma história, a história daquele samaritano que não fez como o sacerdote e o levita, mas parou a sua marcha e foi cuidar daquele que estava quase morto. E usou dos seus recursos, da sua influência, para socorrer aquela vida. Faz parte da agenda pastoral. Socorrer aquela que está quebrada, que sofreu, por exemplo, algum acidente físico mesmo, ou alguma violência emocional, e que precisa, com urgência, desse amparo, desse cuidado. O texto continua dizendo que ainda tem nessa agenda aquela situação da ovelha desgarrada. Essa foi discipulada, levada a Jesus. Nos momentos de enfermidade, ela foi cuidada. Nas emergências, ela foi socorrida. Mas ela se tornou rebelde e quis viver de qualquer jeito. E se desgarrou mesmo. E em algum momento, alguma circunstância da sua vida, simplesmente escolheu um atalho. E o pastor tem a árdua tarefa de disciplinar a ovelha. É claro, numa igreja batista, conforme os princípios da palavra de Deus, não é o pastor quem disciplina, é a igreja.
mas estabeleceu como prerrogativa do pastor representar a igreja. E ele, portanto, o faz, baseado na palavra de Deus. Mas é preciso disciplinar. E disciplinar, meus irmãos, não pode ter um significado de autoritarismo, de imposição, de violência. Deve ter, no âmbito pastoral, muito mais o significado de ir até aquela ovelha, como o Senhor Jesus ilustra na história da ovelha perdida. A ovelha se desgarrou, não se sabe o motivo, mas ela precisa ser buscada. E o pastor vai, deixa as 99 e vai em busca daquela uma. E traz então. E às vezes é preciso que nessa trajetória ele faça uma pequena fissura assim, para que durante o período do tratamento, aquela ovelha recupere o sentido, o cheiro do seu pastor. Ou seja, a disciplina não é para afastar a ovelha, a disciplina é para trazê-la de volta. Exercida sim com autoridade, mas sobretudo com carinho. E essa agenda, pastor Alex, ainda inclui um outro tipo de ovelha que na verdade não é ovelha naquele momento, porque está perdida. E nós podemos, à luz do Novo Testamento, entender que o próprio Senhor Jesus disse que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então faz parte da agenda pastoral buscar aqueles que estão fora do rebanho. E Ele nos ordenou: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Fazer missões. Tarefa do pastor é também a obra missionária. Eu creio que o pastor Alex, meus irmãos, para a glória de Deus, tem sido aprovado por Deus em todos esses pontos, em todos esses aspectos da agenda pastoral. Eu creio que ele teria história para contar em cada um desses pontos aqui nessa igreja. E acontece, pastor Alex, que quando eu cheguei, eu o substituí em alguns ministérios, iniciado pelo irmão, pastor Igor também, pastor Guilherme, que pode estar nos acompanhando na transmissão agora lá no Canadá, mas foi comigo nas primeiras visitas. Eu estava comentando com o Ricardo outro dia aqui, o pastor Alex, iniciando trabalhos de busca a pessoas que estavam totalmente fora do rebanho do Senhor. E nessas jornadas para Floramar, por exemplo, eu sempre ouvi histórias: olha, o pastor Alex me evangelizou, me ganhou para Cristo. Não, pastor Alex foi meu professor que me preparou para o batismo. Não, pastor Alex, quando eu precisei, eu vivi uma situação na minha família, ele estava lá e me apoiou. Eu ouvia relatos do pastor Alex na história desta igreja. E quando pensei aqui, concluo, meu querido pastor Alex e demais irmãos, quando pensei em falar nesse momento, e em todo o tempo que nós conversamos sobre essa sucessão, eu sempre associei a sua volta à igreja com uma experiência que me influenciou no início do ministério, mesmo antes de iniciar o ministério, que foi o exemplo do pastor Mauro Israel Moreira, que foi seminarista da Primeira Igreja Batista em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, nosso seminário do Sul. Voltou para a igreja depois de ordenado e pastoreou a igreja por 25 anos. Então, nós não estamos sem referências de um pastor que volta para pastorear a igreja que o ordenou, por exemplo, do ministério e enviou para o seminário. Mas eu trago palavras do pastor Mauro Israel que me apresentam outra semelhança dele com o pastor Alex: a intensidade. A intensidade. E não por acaso o pastor Mauro Israel, que morreu praticamente pregando, porque no intervalo entre uma internação e outra, ele que morreu de um câncer na cabeça, no intervalo ele pregou esse sermão, de onde eu tirei essa citação. Depois que pregou, ele não voltou mais para a igreja. E uma marca do pastor Mauro Israel Moreira era a intensidade que eu vejo muito no pastor Alex. Ele disse assim: já que eu só tenho uma vida, já que eu só tenho um ministério, eu quero exercê-lo com toda a fidelidade, da melhor maneira que eu puder exercê-lo. Eu não vou passar por aqui de novo. Parece que ele sabia de fato, faltava um pouco tempo. Eu não vou passar por aqui de novo. Eu não posso me dar ao luxo do desperdício. Eu quero colocar
todas as minhas forças, eu quero colocar toda a minha consagração a Deus numa relação saudável que possa ser propulsora do meu ministério. Eu quero ter um ministério afinado com as verdadeiras carências das pessoas, que faça sentido no mundo. Eu quero levar a minha igreja a exercer um ministério que faça significado no contexto em que ela esteja vivendo. Intensidade, compromisso visceral. E eu encerro, pastor Alex, lembrando que dessas informações que eu recebi logo que cheguei aqui, uma delas que atravessou todo esse tempo e agora faz muito sentido, é o fato de que o irmão iniciou a liderança dos grupos pequenos, dos pequenos grupos dessa igreja. E na última reunião, a reunião de ontem, no conselho, o irmão disse que teve uma experiência extraordinária em Pará de Minas, que Deus abençoe esta amada igreja, e que trará então como proposta essa experiência de pelo menos hoje 6 grupos pequenos grupos multiplicadores ali em Pará de Minas. E eu encerro entendendo que o pastor, mesmo na dependência do Supremo Pastor que é Cristo, mesmo cumprindo essa agenda que é estabelecida pelo próprio Deus, jamais poderia sozinho cumprir um pastoreio eficaz. O pastor deve então levar, pastor Alex, a igreja ao entendimento e à prática do pastoreio mútuo. E eu não entendo que existe outra possibilidade para que isso seja possível, para que seja efetivado, a não ser através dos pequenos grupos. Que Deus use sua vida. Quero dizer que estou à sua disposição para somar nesse projeto. Os ministros também dirão o mesmo quando tiver oportunidade, já têm dito. Eu e minha família estamos à sua inteira disposição. Conte conosco, com as nossas orações, porque nós concordamos que esse pastoreio mútuo tem a ver com o seu perfil, da intensidade, sendo modelo para o rebanho, como disse o apóstolo Pedro, mas também liderando numa visão correta, a única possível, para que isso seja realizado na nossa igreja. Que Deus abençoe poderosamente o irmão. Nesse momento, meus queridos irmãos, amigos, eu quero passar a palavra à nossa irmã Alda Adília, a primeira vice-presidente da nossa igreja, nesse momento presidente em exercício. Ela conduzirá agora o momento da posse e logo após nós retomaremos com a nossa celebração. Esta também já é uma parte da nossa celebração. Boa noite, meus queridos irmãos, amigos que